Boa tarde, gente. Vamos falar hoje da República Café com Leite e eu vou botar lá no YouTube. E essa aula é grande, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho grande porque é assunto que não acaba mais. Bom, a gente já sabe que em 1894, né, numa organização lá, numa jogada entre os cafeicultores, com o desgaste dos militares no poder, se fez lá um arranjo e se lançou pelo Partido Republicano Paulista, aliado do Partido Republicano Mineiro, se fez uma chapa e elegeu-se o Prudente de Moraes, cafeicultor paulista. E daí nasceu um modelo de política que vai vigorar de 1894 até 1930, que vai levar o nome de República Café com Leite, porque ora os presidentes são ligados, né, à cafeicultura de São Paulo, 4 anos depois troca por um pecuarista mineiro. E assim vamos levando. Agora, tem um probleminha aí, né, que são os outros estados que também têm elite agrária. Bahia com os barões do cacau, Pernambuco com os engenhos de açúcar, Rio Grande do Sul com os pecuaristas de carne de corte. Então, tem uma elite aí, né? E como é que fica esses estados que não vão ter representatividade na República? Porque ora vai ser um cara do café, ora vai ser um cara da pecuária leiteira. Então, como é que fica esse arranjo? Como é que os outros estados vão aceitar e vão sustentar essa política por tanto tempo? Bom, vamos ter dois mecanismos aí. O principal deles, o que mais dá sustentação a essa jogada de São Paulo, Minas, São Paulo o tempo todo na presidência, é a política dos governadores. E o que é a política dos governadores? Ela é um acordo, né? Um acordo entre as elites agrárias dos outros estados com o poder central, com presidente, né? Que ora é paulista, ora é mineiro. E o que é isso? Como é que se dá isso? Os grandes fazendeiros das regiões, né, dos estados, eles têm a política local, eles controlam a política local, o que para eles é muito melhor. Então, eles fazem os governadores, eles fazem os prefeitos. Então, eles mandam ali, ó, na Bahia, um rico fazendeiro de cacau, ele vai ter o governador indicado pelo grupo. Gente, é claro que não é um fazendeiro só, é um grupo, né? O grupo vai indicar um nome e esse nome vai virar o governador. Ah, mas tem briga entre os grupos? Tem briga de um matar o outro. Então, você vai ter o grupo de fazendeiros mais forte, que domina por mais tempo, e o grupo dos fazendeiros que estão sempre, né, a reboque. E às vezes dá treta e às vezes eles se matam. Agora, como é que é feita a eleição? A eleição é toda fraudulenta, né? O voto é aberto, o cara vai lá votar, ele mal e porcamente sabe assinar o nome, e é por isso que os fazendeiros têm lá as escolinhas agrárias nas suas fazendas, para o cara saber desenhar o nome. O cara sabendo desenhar o nome, ele vota. Mas ele vota no voto aberto, com o fazendeiro olhando para a cara dele, né? E com a jagunçada. Então ele vota naquele cara que o fazendeiro mandou. Nesse mecanismo, os fazendeiros locais, né, os maiores, né, os mais fortes, os mais poderosos, vão estar dando as cartas políticas. Né? E isso vai gerar um problema muito sério, né? Porque o agravamento da miséria, o agravamento dos problemas agrários, o agravamento da questão do camponês sem terra, o camponês que é expulso da sua terra, e é claro, tudo com a aval da justiça, tudo com a aval do governo e da prefeitura. Né? Os governos e os prefeitos estão todos na mão dos grandes latifundiários desses estados. Bom, essa forma é uma forma tranquila de manter o fazendeiro feliz na cidade dele, no estado dele, mandando lá no estado dele, e na contrapartida ele apoia o nome que vier de São Paulo ou de Minas. Tá resolvido essa questão. Agora tem uma outra questão, né, se você tem uma jogada política para dar sustentação ao governo federal, o governo federal te dá duas contrapartidas, né? O poder local para os fazendeiros e o convênio Taubaté. Esse é um esculacho. Por quê?
porque o governo federal, usando dinheiro de impostos, que deveria ser para saúde, educação, melhoramento de estrada, enfim, né? O governo pega o dinheiro dos impostos, compra o excedente de safra, deu muito cacau. Aí o governo vai lá, compra o excedente desse cacau, na maioria das vezes queima, né? Ou estoca, deixa escondido, muitas das vezes apodrece, enfim. Como você tem uma retração, uma diminuição da oferta, o preço aumenta. Então o cara vai vender a parte dele da safra num valor tranquilo na Bolsa Internacional, e fazia isso com tudo. Tá? O café, claro, o café e o leite, por serem, né, as meninas dos olhos, ganhavam isso toda hora, estava sempre dentro do convênio Taubaté. Mas todas as outras culturas também recebiam essa ajuda. Como eu tiro o excedente de mercadoria, né, do mercado, a tendência do preço é elevar. Elevou, vendeu, tranquilo, o lucro líquido certo para o fazendeiro, em detrimento da grande maioria da população, que vai continuar com a estrada esburacada, vai continuar sem hospital ou com um hospital, né, mambembe. Escola realmente não era, né? Não estava nem na Constituição a obrigatoriedade da escola pública. Isso aí só vai entrar na Constituição, na Constituição de 30 do Getúlio Vargas. Então, cara, dane-se, 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 dane-se o povo. Agora, essa política muito centrada na mão da elite e dando, né, um nada para a grande população, ela tem reflexos bem graves, tá? Ela manda e mantém, né, faz a manutenção do poder político dos coronéis, fato. Mas, em contrapartida, gera uma miserabilidade enorme na população, e essa população ela vai ter, né, ela vai fazer movimentos. Então, a gente vai ter vários movimentos populares, claro que todos vão ser altamente sufocados e derrotados pelo poder policial e militar, mas a gente vai ter levante sim. E a gente vai ter de cara, né, o primeiro grande problema logo depois da crise do encilhamento, e ainda como reflexo da crise do encilhamento, nós vamos ter a Guerra de Canudos, que foi uma guerra civil de proporções grandes. O exército brasileiro teve que se mandar para a Bahia, foram 2 anos de conflito armado pesado. E agora, como e por que aconteceu a Guerra de Canudos? Bom, um grupo lá de sertanejo, fugindo, né, se deslocando por causa da seca, né, e a seca era, né, era e ainda é o maior flagelo do Nordeste, e naquela época, então, né, nem se fala. Esse grupo liderado, na verdade, o pessoal diz que é liderado, não era o Antônio Conselheiro não era o líder. Ele foi o cara que organizou e, né, vamos embora, vamos catar um lugar para ficar. E encontrou-se, né, uma fazenda abandonada no Morro da Favela, que eles ocuparam e deram o nome de Canudos. Ali, cada um tinha a sua casinha, você tinha cada família plantava e tinha criação de alguma coisa, e não havia comércio das coisas, você trocava, né? Então o cara que plantou aipim troca com o cara que plantou feijão, que troca com o cara que plantou arroz, que troca com o cara que plantou alface, sei lá, né? E isso vai dando certo, isso vai dando muito certo, é o grande problema de Canudos, que isso dá muito certo. Acaba sendo uma comunidade alternativa, que não está mais no jugo dos coronéis, né? O coronelada não tem como mandar nessa população. Essa população tem o seu próprio sustento, tem seu pedacinho de terra, vive sua vida. Então, os fazendeiros da Bahia, né, da região ali da Bahia, perde o controle dessa população, não pode impor essa população votar no candidato A e B. E essa sociedade ela começa a assustar muito, porque eles se autossustentam. Eles não precisam mais trabalhar para fazendeiro nenhum, não ficam no jugo de fazendeiro nenhum, não estão, né, tão livres do peso do poder dos fazendeiros. E isso começa a incomodar muito
a gente pode chamar Canudos. Canudos tem todo o elemento, mesmo que o conselheiro nem soubesse, né, que o anarquismo existia, mas Canudos, na prática, é uma comunidade anarquista. Ela não tem líderes, ela não trabalha com dinheiro, ela trabalha na questão da autoajuda, é um ajudando o outro. Tem algumas regras, não pode ter bebida, não pode ter prostituição, né, tem lá os eventos sociais, mas todos eles voltados muito para a religiosidade. O conselheiro era um messiânico, né, e a igreja não deu a mínima, né, para o Arraial de Canudos. Falei, vamos combinar que a igreja estava boladinha lá no saco dos coronéis. Então é o conselheiro que é o líder espiritual, é o conselheiro que faz lá as missas de domingo. Então você tem uma vida completamente fechada dentro do Arraial, sem que haja a menor influência dos coronéis. E isso não dá, né? Então eles arrumam uma quizumba, né? O conselheiro compra madeira para melhorar o telhado da igreja, paga essa madeira, né? E eles não entregam. E o cara que comprou, que vendeu a madeira, não entrega. Aí os, né, 6 homens vão até a cidade, ver o que está acontecendo, por que a madeira não chega, e são recebidos a bala pela polícia, né? E automaticamente eles respondem a bala também. E está iniciada a Guerra de Canudos, que vai levar 2 anos, que vai mobilizar todo o exército brasileiro. Os sertanejos eles vão resistir até onde eles puderem, mas Canudos acaba sendo derrotado, né? Claro, né? Com canhão contra espingarda, realmente não dá, né? Mas acontece uma coisa, né? Eles destroem o Arraial de Canudos, tanto é que a ditadura militar, né, em 72, abriu as comportas de uma usina hidrelétrica, a usina de Tapajós, indo à região, porque aquela região tinha que sumir realmente do mapa. Agora, os sobreviventes de Canudos acabaram vindo para os grandes centros, principalmente para o Rio de Janeiro. E fazer o quê? Morar onde? Morar onde é que foi o grande problema, né? E aí eles começam a subir, né, o Morro da Providência, aquele morro lá que tem por trás da Central do Brasil, que é o primeiro morro a se formar ainda em 1898, 1899, 1900. E depois que a gente vai falar na sequência da revolta da vacina, no final da revolta da vacina, né, que a gente vai ver por que a revolta acontece, o Morro da Providência ganha mais moradores ainda. Aí, por quê? O que aconteceu na revolta da vacina que vai rolar em 1904? Bom, a gente tem um Rio de Janeiro nesse momento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, com uma população grande, por conta da entrada dos imigrantes. Temos um início de industrialização no setor alimentício e têxtil acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente ali no centro, mais para Botafogo e Flamengo. E as pessoas moram nos cortiços, principalmente ali no centro, na parte do Centro Velho, porque é mais fácil de se locomover, é mais fácil de se virar, é mais fácil de tudo. Até o cara desempregado se vira melhor morando no centro, vendendo qualquer porcaria, por causa da movimentação do centro da cidade. Só que o Rio de Janeiro ele tem problemas gravíssimos, né? Ele é uma cidade margeada de morros, é uma cidade que não tem infraestrutura nenhuma, não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem água potável, não tem porcaria nenhuma. E é óbvio que ela é um celeiro de doenças. E uma das doenças que mais acomete o Rio de Janeiro é a varíola. Tem outras, né? Tem a febre amarela, tem outras, mas a varíola ela é um problema crônico. Né? Se a gente está vivendo esse momentozinho aí de coronavírus, o Rio de Janeiro vivia endemicamente com surtos de cólera, varíola e peste bubônica. Né? Mas a varíola era o carro-chefe do negócio. E o Oswaldo Cruz está chegando, um médico jovem, chegando de Paris, onde ele fez inúmeros, né, cursos, e ele traz uma novidade, ele traz uma coisa chamada vacina contra a varíola. Só que junto com a descoberta, né, a descoberta que o Oswaldo Cruz traz, há também um interesse claro de tirar pobre do centro da cidade, porque
O Pereira Passos, que é o prefeito da época, junto com o Rodrigues Alves, que é o governador, é o presidente, desculpa, do Brasil nesse momento, eles estão ligados à expansão imobiliária, eles estão ligados aos interesses do grande capital em transformar o centro da cidade, que também tinha uma cara de Paris, comuna, a cara de Paris da época da comuna, com aquelas ruas estreitas, muito fácil de fechar e virar um foco, né, de resistência e rebeldia, e acontece isso na revolta da vacina. Então há toda uma necessidade de fazer ruas largas, abertas, para que não haja, né, focos de revolta. Gente, o poder sempre soube como eles tratavam o povo, e eles sempre souberam que o povo é um barril de pólvora permanente. Então, começa-se todo um processo de expulsar. Gente, é expulsar, tá? Não é tirar o cara da casa dele e arrumar uma outra casa para ele morar, não. É expulsão. A polícia entrava nos cortiços, expulsava todo mundo, mal e porcamente dava para o cara pegar seus objetos pessoais e fim. Só que junto com essa violência, né, barra pesada, que é invadir a tua casa, tirar você da tua casa, te deixar, né, você que mora mal num cortiço, agora tu não vai morar nem mal num cortiço, você vai ter o céu sobre a sua cabeça. Junto com isso se bota a questão de ter que vacinar todo mundo. E há um erro do Oswaldo Cruz aí. Ele não faz uma campanha real de esclarecimento sobre a necessidade da vacina. E é claro que vai esbarrar também na ignorância. Gente, a gente está falando de um Rio de Janeiro analfabeto. 90% da população é analfabeta, né? Então, você, ao mesmo tempo que está violentando o cara, tirando o cara da casa dele, você quer espremer um troço no braço do cara, que o cara não sabe nem o que é. E aí vai rolar tudo que a gente... Se em 2020 rola, imagina em 1904, né? O medão que os caras tinham de colocar a doença dentro do seu próprio organismo. Então, a revolta da vacina, na verdade, não é um problema só porque eu não quero me vacinar ou porque eu estou com medo de vacinar. É a junção, né, de eu estou sem minha casa, eu estou passando um maior perrengue e ainda vem esses caras querer furar o meu braço. Não, né? E aí, no dia 4 de novembro de 1904, de 4 a 24 de novembro de 1904, o Rio de Janeiro pegou, foi fogo, porque a população injuriada não só não aceitou vacinar, como também não estava aceitando sair dos cortiços. Então, o centro da cidade pegou, foi fogo, né? O foco principal foi ali no Largo do São Francisco, onde hoje é o FRJ, e onde o neguinho arrancou poste de ferro e foi para cima da polícia, era postada de ferro. E quem é que está envolvido nesse conflito? A maioria de negros, capoeiras, né, que era o pessoal que se virava no centro da cidade. E é claro que vai ser uma porradaria bonita, vai ser uma porrada de gente presa, 130 mortos, mais de 1.000 feridos, vai morrer gente do lado da polícia também, porque os caras não estão brincando. Mas aí você consegue sufocar, e aí o Rodrigues Alves manda expulsar do Rio de Janeiro vários capoeiristas, e aí esse pessoal, né, remanescente da revolta da vacina, se junta com os remanescentes da Guerra de Canudos e da formação que a gente tem hoje do Morro da Providência, o primeiro morro habitado na cidade do Rio de Janeiro. Depois vem outros, depois é o Estácio e outros, tá? Mas de cara é o Morro da Providência que vira moradia para essas pessoas. Bom, sossegou-se o facho? Sossegou-se até 1910. Em 1910, um novo levante, agora vindo pelos marinheiros, né, que é a revolta da chibata, contra os castigos corporais que remetiam mesmo à escravidão aos marinheiros de baixa patente, cuja grande maioria era negra. Então, chibatada não, né? E aí foram 2 dias de muita tensão, porque os marinheiros se rebelaram, tomaram o navio de guerra, liderados pelo João Cândido, né, o almirante negro, e eles iam bombardear legal a cidade. Aí o presidente da época, o Marechal Hermes, que era paulista,
conseguiu, né, levar os caras na lábia, prometeu uma anistia. Os revoltosos acabaram sendo ingênuos, né, porque eles acreditaram no Hermes da Fonseca e depuseram arma, e aí foi pega para capar prisão para tudo que foi lá. Pensa que sossegou? Não, não sossegou. Porque 2 anos depois, em 1912 até 1916, na fronteira do Paraná com Santa Catarina, explode a Guerra do Contestado, que nada mais é do que, mais uma vez, o governo central tirando as pessoas das suas terras para que passasse uma ferroviária, uma linha férrea, né, para escoar o café, e essa linha férrea seria construída por uma empresa norte-americana, né, a Highborn Reagan, sei lá mais o que. E é assim, gente, sai. Não te dá uma indenização, não te dá uma outra terra, não, é sai. Isso aqui não é assim, né, gente? Não, vou sair para onde? Né? Vou sair, nada. E aí é nisso que os pequenos proprietários de terra da região fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina pegam em arma e a porrada estanca, mas estanca feio. E nesse momento a gente já tem uma coisa chamada avião. O Santos Dumont ficou extremamente deprimido quando ele viu o uso do avião, o avião sendo usado para bombardear né, o povo, né, os pequenos proprietários que estavam em luta contra o governo, e ele realmente entra em depressão. A Guerra do Contestado, ela é vencida pelo governo? Sim, ela é vencida pelo governo, mas aí tem uma outra coisa, gente. O governo tem que dar uma cedida e esses colonos acabam ganhando terras mais para o interior do Paraná. Bom, e correndo por fora desde 1870, e isso se forma por conta da seca, da grande seca de 1870, ainda no Império, grupos de cangaceiro, que a história diz que eles aterrorizam. Eles aterrorizavam, sim, os grandes coronéis filhos da mãe, né? E eles entravam nas fazendas, eles roubavam mesmo, eles matavam mesmo, eles não queriam saber, mas não é uma ação contra o pequeno proprietário, nem contra o cara que é um ferrapado. As ações do cangaço são todas elas miradas mesmo nos coronéis. E a gente tem, né, o grande nome que é o Lampião, que foi um menino criado pelo Padre Cícero, e ele foi criado pelo Padre Cícero porque a família dele foi assassinada a mando de um coronel, porque o coronel queria a terrinha lá que o pai dele tinha. Esse menino, ele tinha 6 anos quando isso aconteceu, ele vai ser criado pelo Padre Cícero, mas aos 16 para 17, o ódio que ele tem da coronelada fala mais alto, e ele se alia a um bando de cangaço, do qual depois, mais para frente, ele vai acabar sendo o grande líder do movimento. E o cangaço tocou o terror no Nordeste até 1930, aonde só a chegada do Getúlio com os interventores de Estado que conseguiram sufocar o movimento, e o último grupo a ser abatido, né, foi o grupo do Lampião em 1934. Isso resolve os problemas do Nordeste? Não. Não mesmo, né? E fazendo cada vez mais com que o Nordeste, que o nordestino, ele nunca consiga se entender bem com o Sul-Sudeste. Não é à toa, né, que eu tenho lá minhas questões, mas não é à toa que o Nordeste está sempre votando nos partidos de esquerda, vulgarmente conhecidos como PT, porque eles entendem, né, que esse foi o único partido que deu alguma visibilidade aos problemas e mesmo que mal e porcamente tentou resolver os problemas lá da região. Nenhum outro governo nunca tentou, né? Então, por isso dessa resistência do Nordeste quando vem papo de PSDB, quando vem papo de Bolsonaro, a essa resistência, e essa resistência é muito antiga. Bom, como é que vai a economia brasileira, né, com todos esses, né, levantes e percalços? Bom, a base da economia continua sendo agrária. Quem manda nesse país são os coronéis, donos de terra. Mas você tem aí uma nascente da industrialização,
porque a revolução industrial está aí e fábricas vão aparecer, tanto no Rio quanto em São Paulo. O principal eixo vai ser esse. No Rio, fábrica de alimento e indústria têxtil, né? E em São Paulo, montadoras de automóveis, principalmente a partir da década de 10, com a chegada da Ford e do modelo T, e insumos agrícolas e produtos químicos. Então, São Paulo, daqui a pouco, né, na virada de 10 para 20, São Paulo vai tomar a dianteira na industrialização e vai se manter, né, o maior e mais industrializado estado da federação. São Paulo realmente é, né, um estado mais rico da federação, onde você tem também bolsões de miséria violentos, mas você tem também uma elite industrial e agrária muito forte. Tá? São Paulo é um determinante político muito real para a estrutura neoliberal que a gente vive hoje. Bom, mas e a classe operária, né? Aquela classe operária que morava no cortiço, que agora está morando na favela, aquela classe operária que não queria tomar vacina, aquela classe operária que encarou o governo tomando os navios lá da Marinha. O que está acontecendo com essa classe operária? Né? Essa classe operária ela tem um número elevadíssimo de negros, ex-escravos, na sua maioria analfabetos, mas ela recebe um volume enorme de imigrantes vindos da Europa, principalmente Itália, Espanha, Portugal. Países esses, né, aonde o anarquismo se desenvolveu. Na Itália e na Espanha, o anarquismo se desenvolveu de uma maneira muito concisa. E é claro que vem para cá anarquista também. E começa, né, e isso é muito interessante, porque são os anarquistas que trazem para o trabalhador brasileiro essa mistureba aí de ex-escravo, né, que não sabe bem como se luta na questão do trabalho livre. São esses anarquistas que começam a trazer para cá a ideia de organização, porque lá na Europa eles já estão brigando desde 1850. Né? A gente já teve porradaria que gerou 8 de março, né? Século XIX, finalzinho, 1870. A gente já teve 1º de maio, 1865. Então, a gente tem um histórico de luta. Esse trabalhador europeu, esse trabalhador italiano, espanhol, eles têm um traço de luta que eles trazem para cá. E em 1902 é fundado o Partido Socialista, que ainda não é o Partido Comunista, porque o Partido Comunista só nasce em 22, no final do processo da Revolução Russa. Só que esse Partido Socialista, que leva esse nome, ele está cheio de anarquistas dentro dele. Então, nasce também uma estrutura, que depois vai levar o nome de sindicato, que é de organizações de cooperação entre os trabalhadores. Os trabalhadores ganham mal pra caramba, mas eles tiram um pouquinho do salário e colocam lá na tal da caixinha. Caso um colega sofreu um acidente, ferrou. Do tempo que tu vai ficar se recuperando do acidente, você não vai ter salário, porque você não tem nada, não existe nenhum amparo ao trabalhador. Se o cara perder a mão, ele não vai ficar impossibilitado para trabalhar para o resto da vida. E não existe aposentadoria, muito menos aposentadoria por invalidez. Então a gente está vivendo aqui no Brasil aquela mesma situação que se vive na Europa, né, nesse mesmo momento. Não há regulamentação de trabalho, trabalha-se de 18 a 20 horas por dia, mulher, criança, não tem essa, e é trabalho intermitente, é trabalho noturno, enfim. Não tem direito a nada, a não ser aquele parco salário. Então, com a chegada desses anarquistas, se começa a montar organizações de ajuda aos trabalhadores, aonde daqui a pouco a gente vai ter os sindicatos. 1912, essa organização faz a primeira greve geral no Brasil. E essa greve ela é muito pontual, porque ela para a indústria do Rio e de São Paulo. É um barato. É claro que a polícia entrou de porrada e aí nasce a célebre frase do Rodrigues Alves, que era o presidente da época, de que problema social é caso de polícia. Né? Então, essa insatisfação do trabalhador é a polícia que tem que resolver baixando o cacete.
Nova greve geral, agora puxada exclusivamente pelos anarquistas, acontece no Rio de Janeiro em 1916. A greve nasce, parte dos gráficos e acaba tomando toda a estrutura de produção do Rio de Janeiro. Também a porrada estancou, gente morta, foi um auê. A Revolução Russa estoura em outubro de 1917, o que vai dar mais ainda, né, gás à luta do trabalhador, e a gente vai ter a grande greve geral de dezembro de 1917 no eixo Rio-São Paulo. Essa vai ser de uma repressão brutal, onde 130 trabalhadores vão ser assassinados, e como desdobramento, a lei Adolfo Gordo, que prega, né, a lei dá o aval do Estado, do governo, em expulsar os anarquistas do Brasil. Né? E essa lei ela pegou pesado, né? Expulsou muita gente. O que aconteceu? Né? No desdobramento da lei Adolfo Gordo, o movimento operário deu uma sossegada entre 1920 e 1930, mas isso não significa dizer que o Brasil sossegou. Não, que no próximo bloco, né, na próxima aula, a gente vai ver toda a movimentação da década de 20 com o movimento dos tenentes, a insatisfação popular. Não, você sossega, mas você não resolve o problema. Se você não resolve o problema continua existindo, e por ele continuar existindo, daqui a pouco ele volta com força total. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente for ver a República Café com Leite, segunda parte. Tá legal, gente? Então, até semana que vem.